A tempestade vai parar agora mesmo. Calma, Deus está falando. Você que acabou de chegar, que abriu este vídeo talvez sem saber exatamente o que esperar, mas com o coração pesado, com a alma cansada, com aquela sensação de que o chão está tremendo debaixo dos seus pés. Eu quero que você saiba de uma coisa antes de qualquer palavra ser dita. Você não está aqui por acaso. No meio de tantos vídeos, tantas distrações, tantas vozes gritando por sua atenção, o seu coração escolheu parar aqui. E isso não foi obra do acaso. Foi um chamado silencioso que o Espírito Santo colocou na sua alma. Um sussurro que dizia: pare, respire, porque agora você vai ouvir algo que vai sustentar os seus próximos dias. Talvez o vento esteja forte onde você está. Talvez as ondas estejam batendo contra o seu barco com uma violência que você nunca imaginou suportar. Talvez você esteja perdido em meio ao barulho do medo, da ansiedade, da dúvida ou daquele problema que não tem data para terminar. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine que está sentado na primeira fileira de uma pequena igreja, num final de tarde silencioso, e que não existe plateia, não existem câmeras, não existe nada além de você e da palavra que Deus preparou para te mostrar que a tempestade não é o fim. Ela é o palco para o maior milagre que você vai testemunhar. Se essa palavra está tocando o seu coração, e eu tenho a certeza de que está, eu quero fazer um convite muito simples que não é sobre números, não é sobre algoritmo, é sobre almas. Se você está sentindo que precisa desse conteúdo, que precisa desse refrigério, que hoje mais do que nunca você quer mergulhar nessa verdade, compartilhe este momento com outras pessoas. Inscreva-se neste canal. E quando você faz isso, aperta aquele sininho, você não está ajudando a mim, você está abrindo uma porta para que outro filho de Deus, que está cansado, que está no limite, que está prestes a desistir, encontre este vídeo como um presente numa hora que ele mais precisa. A sua inscrição é uma semente. Tudo o que é semeado no reino de Deus, cada like que você dá com o coração grato, cada comentário que você escreve abençoando quem vai ler, tudo isso volta multiplicado para a sua própria vida. Porque não existe gesto pequeno quando ele é feito por amor. Então, se você quer ver a tempestade se acalmar na sua vida, comece agora semeando aquilo que você precisa colher. Pausa um segundo, respira fundo. E se você está aqui comigo de coração aberto, aperta o botão de inscrever e me acompanha nessa oração. Agora, por um instante, eu quero que você desacelere. Guarde o celular se você estiver com ele na mão. Feche as portas do seu quarto, abaixe a música, peça para as crianças esperarem só mais 5 minutos. Porque o que vai acontecer agora não é uma leitura, não é um vídeo qualquer, é um encontro. É você encontrando o Deus que viu a tempestade muito antes dela chegar. Então respire fundo, coloque a sua mão sobre o peito, sinta o bater do seu coração e entenda. Enquanto ele bate, há esperança. Enquanto há ar nos seus pulmões, há tempo para um milagre. Abra a sua mente, liberta o seu coração de toda mágoa, de todo medo que te paralisou, e vamos juntos mergulhar na única certeza que resiste a qualquer furacão, a paz de Deus em tempos de tempestade. Eu quero começar te perguntando algo muito sincero. O que é uma tempestade para você? Porque para alguns a tempestade é o barulho, aquele barulho ensurdecedor do pensamento que não cala à meia-noite. Aquela voz que diz que você não vai dar conta, que o problema é maior do que a sua força, que você tomou decisões erradas demais, que você já perdeu tempo demais, que Deus já se cansou de esperar por você. Para outros, a tempestade não é o barulho, é o silêncio. O silêncio cruel de um diagnóstico que não sai. O silêncio de um filho que se afastou. O silêncio de um cônjuge que já não fala com você. O silêncio de uma conta que venceu e você não tem como pagar. Não importa qual seja a sua tempestade, porque todas elas têm uma coisa em comum. Elas chegam sem pedir licença. Elas chegam e ameaçam destruir exatamente aquilo que você levou mais tempo para construir. A sua paz, a sua fé, os seus sonhos, a sua família. Talvez você esteja neste momento exato vivendo o que a Bíblia descreve em Marcos capítulo 4.
O cenário é familiar. Jesus tinha passado o dia ensinando à beira-mar. A multidão era tanta que ele precisou entrar num barco e se afastar um pouco da praia para que todos pudessem ver e ouvir. Terminado o ensino, ao cair da noite, ele disse algo muito simples aos seus discípulos: Passemos para a outra margem. Apenas isso. Uma ordem clara, uma direção específica. E eles obedecem. Eles entram no barco, levam Jesus com eles e começam a remar em direção ao que Deus havia prometido. E aqui está a primeira verdade que eu quero que você grave no seu coração hoje. Você pode estar exatamente no centro da vontade de Deus e ainda assim enfrentar a tempestade. Os discípulos não desobedeceram. Eles não saíram da rota. Eles não tomaram um desvio perigoso. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou, e mesmo assim, o vento se levantou. As ondas bateram. A água começou a entrar no barco a ponto de eles pensarem que iam morrer. Quantas vezes você já olhou para o céu e disse: Senhor, eu estou te obedecendo. Senhor, eu estou indo para onde o Senhor mandou. Por que o Senhor permite que isso esteja acontecendo comigo? Se a sua boca já fez essa pergunta, se o seu coração já gritou esse clamor, eu quero que você entenda. A tempestade não é prova de que você está fora de Deus. A tempestade é prova de que você está no barco certo. O diabo não atira em alvos parados. Ele não ataca aquilo que já está morto. A fúria da tempestade só é tão grande porque o seu destino é tão grande. E no meio daquele barco, enquanto os ventos uivavam e os discípulos, homens rudes, pescadores experientes, homens que conheciam o mar como ninguém, estavam desesperados porque nunca tinham visto uma tempestade daquela magnitude. Onde estava Jesus? Ele estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Pausa. Deixa essa imagem entrar na sua mente. O caos total, o medo extremo, a morte parecendo certa. E Jesus dormindo. Como é possível alguém dormir no meio de uma tempestade? Só é possível se aquela pessoa tiver uma paz que não depende do barulho lá fora. Só é possível se aquela pessoa souber algo que os outros não sabem. Jesus dormia porque ele sabia que o vento não tem autoridade sobre ele. Ele dormia porque ele sabia que aquele barco chegaria à outra margem. Ele dormia porque ele sabia que o Pai estava no controle e que nenhuma onda bateria antes da hora permitida. Eu quero te perguntar: você consegue dormir? Não fisicamente, mas espiritualmente. Você consegue descansar enquanto o problema ainda não foi resolvido? Você consegue sorrir enquanto a conta ainda não entrou? Você consegue louvar enquanto o diagnóstico está pendurado na sua cabeça como uma espada? Porque essa é a paz que o mundo não entende. Essa é a paz que não faz sentido para quem olha de fora. E essa é a paz que Deus quer restaurar na sua vida hoje. Os discípulos, desesperados, chegaram perto de Jesus e acordaram ele com uma pergunta que ecoa até hoje no coração de todo cristão que enfrenta a adversidade. Mestre, não te importa que pereçamos? Você já fez essa pergunta para Deus? Você já disse: Deus, será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor está dormindo enquanto a minha vida afunda? Eu preciso te dizer uma verdade difícil, mas que vai te libertar. Deus não está indiferente à sua dor. Acontece que o tempo de Deus não é o seu tempo. E a maneira como Deus resolve os problemas não é a maneira que você imaginou. Os discípulos queriam que Jesus pegasse o leme. Queriam que ele ajudasse a remar. Queriam que ele fizesse alguma coisa humana para tentar conter a água. Mas Jesus fez algo que nenhum ser humano poderia fazer. Ele se levantou, olhou para o vento e para o mar e disse duas palavras em grego: silêncio, cala-te. A expressão original é siopau, fimoso. Ele não pediu, ele não negociou, ele ordenou. E imediatamente o vento cessou e houve uma grande calmaria. Você entende o que isso significa para a sua vida hoje? O seu problema não precisa de uma solução humana. Ele precisa de uma ordem de Deus. O vento que está destruindo a sua casa não vai parar porque você se desespera, porque você chora, porque você tenta correr. Ele vai parar quando a voz de Deus falar.
E para a voz de Deus falar, você precisa parar de lutar contra a tempestade e começar a clamar por quem tem autoridade sobre ela. Existe um versículo no Antigo Testamento, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 11, que Deus mesmo diz ao mar: Até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Existe uma linha invisível que o inimigo não pode ultrapassar. Existe um limite que o problema não pode atravessar. Você pode estar se sentindo afogado agora, mas eu profetizo na sua vida. A sua tempestade tem um limite. Ela chegou até onde Deus permitiu que chegasse, mas ela não vai passar desse ponto. Ela vai bater, vai tentar te assustar, vai rugir como se fosse te destruir. Mas ela vai quebrar. Ela vai se cansar. Ela vai recuar. E no final vai sobrar apenas uma grande calmaria. A questão é: você vai resistir até lá? Você vai manter a sua fé enquanto o barco balança? Você vai continuar adorando enquanto o vento grita? Porque a maioria das pessoas desiste no auge da tempestade, a apenas 5 minutos da bonança. Não seja uma dessas pessoas. Eu quero que você olhe para a sua vida agora e identifique qual é o vento que está te atormentando. Talvez seja o vento da ansiedade. Aquele vento que sopra pensamentos sem parar, que te acorda de madrugada com o coração acelerado, que te impede de confiar que amanhã vai ser melhor. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7: Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus não remove a tempestade. Ela guarda o seu coração dentro da tempestade. É como se Deus colocasse um escudo ao redor da sua alma. Lá fora o vento continua, as ondas continuam, mas dentro de você há uma quietude que ninguém consegue explicar. É isso que você precisa buscar. Não a ausência de problemas, mas a presença da paz. Não o fim da batalha, mas a certeza da vitória no meio da batalha. Talvez o vento que te assola seja o vento da depressão. Aquela névoa pesada que tira a cor de tudo, que faz você acordar já cansado, que apaga a sua esperança e te convence de que nada mais faz sentido. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que a depressão não é falta de fé, é uma doença que precisa ser tratada com amor, com terapia, com remédios, se for o caso, mas, acima de tudo, com a palavra de Deus. O salmista disse no Salmo 42, versículo 11: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, que é a salvação da minha face e Deus meu. Quando o salmista falava consigo mesmo, ele não estava sendo fraco, ele estava sendo guerreiro. Ele reconhecia a dor, mas não se rendia a ela. Ele dizia: Alma, você está triste, mas você vai louvar. Você está abatida, mas você vai esperar. A sua cura começa quando você para de fugir da sua dor e começa a falar com ela, impondo a verdade de Deus sobre o sentimento de derrota. Talvez o vento seja financeiro. As contas se acumulam, o trabalho não aparece, o negócio não decola e você sente o peso de não poder prover para a sua família. A Bíblia não ignora essa realidade. Ela é dura, crua e verdadeira. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Paulo escreve uma promessa monumental. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não algumas necessidades, todas. Não segundo a riqueza da sua conta bancária, mas segundo a riqueza em glória. O céu nunca entrou em crise. O galpão do Pai nunca ficou vazio. Você pode não ver a solução agora, mas ela já foi liberada nos bastidores do espiritual. O seu milagre está a caminho. Só não corra antes do tempo. Só não desista antes da chegada. Eu quero ensinar você a orar de um jeito que vai mudar o seu espírito. Pare de pedir para Deus acalmar a tempestade e comece a pedir para Deus te ensinar a navegar nela. Porque muitas vezes a tempestade não é um castigo, é uma escola.
É dentro da tempestade que você aprende a orar. É dentro da tempestade que você descobre que a sua fé era maior do que você imaginava. É dentro da tempestade que você conhece o lado de Deus que não se vê no sol. O salmista, no Salmo 107, versículos 28 e 29, diz: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os tirou das suas aflições. Fez a tempestade cessar e as ondas se aquietaram. A chave está no clamor. Não um murmúrio, não uma reclamação, não um desabafo no WhatsApp. Um clamor. Um grito do fundo da alma. Aquele grito que rasga o céu e faz o inferno tremer. Você tem clamado ou só tem reclamado? Há uma diferença enorme. A reclamação foca no tamanho do problema. O clamor foca no tamanho de Deus. Vamos orar agora. Não como um ritual, mas como um filho que corre para o colo do pai no meio do furacão. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, aquele que disse ao mar: Até aqui e não mais adiante. Eu me coloco diante da tua presença agora, não por mérito meu, mas pelo sangue de Jesus Cristo que me lavou e me fez chegar até ti. Eu reconheço que sou pequeno, que as minhas forças se esgotaram, que as minhas soluções falharam. Eu não venho com discursos bonitos. Venho com o coração abertamente ferido, mas ainda batendo, ainda crendo, ainda te buscando. Pai, eu clamo por cada pessoa que está assistindo este vídeo agora. Tu conheces o nome dela. Tu conheces o endereço dela. Tu sabes exatamente qual vento está soprando contra a vida dela neste exato segundo. Não é um vento anônimo para ti. Tu sabes o nome desse problema. Eu te peço, em nome de Jesus, que a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar, invada agora a mente dela, invada o coração dela, invada a casa dela. Senhor, eu declaro que a ansiedade não vai vencer. Eu declaro que o medo não vai paralisar. Eu declaro que a depressão vai embora agora, porque onde chega o teu espírito, a tristeza não pode ficar. Onde chega a tua luz, as trevas são expulsas. Eu profetizo sobre as finanças. A falta não é o teu plano para os teus filhos. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Abre as portas certas. Fecha as portas erradas. Dá criatividade para gerar renda. Dá sabedoria para administrar. Quebra toda a corrente de endividamento e aperto. E sobre a família, Senhor, eu clamo por restauração. Onde a guerra traz a paz. Onde a mágoa traz o perdão. Que nenhuma alma se perca enquanto eu estou orando. Que a esperança renasça agora, como uma flor que brota no deserto. Pai, eu clamo para que o Senhor ensine cada um de nós a navegar na tempestade. Dá discernimento para saber quando lutar e quando descansar. Dá sabedoria para saber o que falar e o que calar. Dá coragem para continuar mesmo quando não vemos resultado. Aumenta a nossa fé, porque a nossa fé é pequena. Ajuda-nos a confiar, não no que vemos, mas no que tu prometeste. Porque tu não és homem para mentir, nem filho do homem para te arrepender. O que tu falas, tu fazes. O que tu prometes, tu cumpres. Eu termino essa oração declarando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Em nome de Jesus, a paz vai reinar. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da presença de Deus. Você vai dormir tranquilo. Você vai acordar com forças novas. Onde há indiferença, traze o amor de volta. Eu não sei o que cada pessoa está enfrentando, mas o teu Espírito sabe. E eu profetizo que nenhuma tempestade é maior do que o teu nome. Nenhum vento é mais forte do que a tua voz. Senhor, eu peço também por aqueles que estão doentes. Os que ouviram palavras duras de médicos, os que estão em tratamento, os que já perderam as forças de lutar. Estende a tua mão agora. A mesma mão que curou o cego de nascença, que fez o paralítico andar, que limpou o leproso, toque agora neste corpo. Expulse toda a dor. Anule todo o diagnóstico de morte. Devolva a saúde, devolva-se a energia, devolva o ânimo. E para aqueles que estão lutando contra vícios, contra amarras que o inimigo usou para prender, eu declaro liberdade. Onde há dependência química, quebra.
Onde há pornografia, quebra. Onde há álcool, quebra. Porque aquele que o Filho liberta é verdadeiramente livre. Não existe corrente que resista ao sangue de Jesus. Pai, eu também oro pelos corações partidos. Por aqueles que perderam um ente querido, que estão vivendo o luto, que acordam e por um segundo esquecem que a pessoa não está mais ali, e depois se lembram e a dor volta como um soco. Senhor, Tu és o Deus de toda consolação. Envia os Teus anjos para acampar ao redor desses que choram. E dá a eles a certeza de que a vida não termina na sepultura, que há um encontro marcado no céu, que a saudade um dia será substituída pelo reencontro. Eu oro agora por cada pessoa que está no limite. Aquela que pensou em desistir, que pensou em tirar a própria vida, que chegou ao fundo do poço e achou que não havia mais saída. Eu profetizo que ela vai olhar para cima e ver uma luz. Vai sentir uma mão estendida. Vai ouvir uma voz dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, levanta esses que estão caídos. Coloca pessoas certas no caminho deles. Abre portas de tratamento, de ajuda, de acolhimento. Você vai olhar para trás e ver que cada tempestade foi necessária para te levar para um nível de fé que você nunca teria alcançado sem ela. E no final, toda a glória será do Senhor. Amém. Agora eu quero que você grave essa declaração no seu espírito. A tempestade não tem a última palavra sobre a sua vida. O medo não tem a última palavra. A falta não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é aquele que disse: silêncio, cala-te. E no momento em que ele fala, por mais forte que o vento seja, ele é obrigado a obedecer. Você não está sozinho nesse barco. Aquele que acalma o mar está com você. E ele não vai permitir que você se afogue. Chegar à outra margem não é uma possibilidade, é uma promessa. E agora, antes de você ir, eu quero te convidar para fazer parte dessa família que ora junta, que clama junta, que celebra junta. Desce aqui nos comentários. Escreve o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Se você está em São Paulo, escreve. Se você está no Rio, escreve. Se você está em Portugal, em Angola, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, escreve. Porque quando eu vejo os seus nomes, eu oro por cada um, especificamente. E mais do que isso, escreve o seu pedido de oração. Aquela situação que parece impossível. Ou se você já recebeu um milagre, escreve o seu testemunho. Porque o testemunho fortalece a fé de quem ainda está esperando. Ele prova que Deus age, que Deus não atrasa, que Deus não falha. Então não saia daqui sem deixar a sua marca. Escreva: Eu estou aqui, Deus, e eu confio. E enquanto você escreve, eu já estou orando por você. Paz do Senhor Jesus. Fique na paz de Deus.